Em Brasília, ontem foi dia do Exército e o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, classificou a tomada do poder pelos militares em 64 como uma revolução democrática. Luciana Verdolim, essa comparação já gerou muitas críticas e polêmica aí na capital federal. Luciana. E também nas redes sociais, Tiago, houve uma grande mobilização no Congresso Nacional, houve críticas a Mourão, principalmente ao classificar o regime militar, né, o início aí das operações em 64 como uma revolução democrática. Os seguidores de Mourão nas redes sociais fizeram questão aí de criticar, de questionar o vice-presidente da República com relação a esse ponto, levando em consideração aí fechamento do Congresso Nacional, casos de tortura. E isso veio um pouco depois da divulgação daqueles áudios do Superior Tribunal Militar, em que os ministros da Corte apontaram aí excessos durante a ditadura a partir de 64. Hamilton Mourão ainda fez questão de ressaltar que o Exército tem uma história de vitórias e que o que ele chama de Revolução Democrática de 64 foi que garantiu a soberania e preservou também a população, a autonomia, os direitos da população brasileira. O presidente Jair Bolsonaro, que participou ontem de uma solenidade militar aqui em Brasília, também foi pelo mesmo caminho, fazendo questão de ressaltar que as Forças Armadas, o Exército, no caso, sempre esteve presente nos momentos em que o país mais precisou, citando exatamente a época iniciada em 64. É isso, Luciana Verdolim, lembrando que na época os militares também usavam esse termo, falando sobre revolução democrática, mas isso vem causando uma polêmica e todo mês de abril é assim. A gente passa a palavra para os nossos comentaristas, Amanda Klein, mais uma discussão polêmica sobre esse passado do Brasil. Não é discussão, é mentira, simplesmente, né, Tiago? A gente sabe do que se tratou a ditadura militar, embora esse governo exalte, enalteça torturadores e tente negar, apagar e reescrever a história. O regime militar teve atos institucionais muito duros, perseguiu, expurgou aliados, cassou mandatos políticos, ficamos mais de 2 décadas sem eleições diretas para governador, para presidente, fora os casos de tortura. A gente começou a semana com a revelação de sessões secretas e algumas públicas do Superior Tribunal Militar, admitindo que torturas eram cometidas nos porões do DOI-CODE e outros centros aí de tortura, da OBAN, da Casa do Horror em Petrópolis, enfim, esses casos já foram fartamente documentados pela ditadura militar. Não havia ameaça comunista, havia uma plataforma mais de esquerda do Jango na época, houve o golpe militar, né, houve o fechamento do regime, houve a suspensão dos direitos legais, jurídicos dos cidadãos, do direito ao habeas corpus, o Congresso chegou a ser fechado, os ministros mantidos no Supremo Tribunal Federal eram apenas aqueles simpáticos ao regime, qualquer tipo de oposição à imprensa foi censurada, liberdade de expressão calada, silenciada, né, qualquer oposição ao regime era sufocada, reprimida a duras penas, inclusive com tortura, com mais de 400 mortos e desaparecidos. Esses documentos, essa documentação foi feita e levantada pela Comissão Nacional da Verdade há alguns anos. Então é isso, foi isso a ditadura militar. Não foi nada bom, não foi uma revolução democrática, não tem nada de democrático quando você não tem liberdade política, quando você não tem eleição, quando você não tem liberdade de fala, de expressão. Isso é justamente contrário à democracia. Olha, foi graças à Revolução de 64, revolução sim, e democrática sim. Por quê? Porque havia, ao contrário do que disse a Amanda agora, havia uma ameaça muito grande do Brasil cair no regime comunista. O João Goulart vinha tendo uma série de ações em parceria com os órgãos de esquerda, com os grupos de esquerda, com movimentos sindicais de esquerda, e o Brasil estava, sim, na iminência de virar um país comunista. E ainda bem que não virou. Nós vimos o que aconteceu com Cuba, que virou um país comunista, nós vimos o que aconteceu mais recentemente com a Venezuela, estamos vendo o que está acontecendo com a Argentina e talvez vejamos em breve o que vai acontecer com o Chile. Aquela época, 1964, eram outros momentos, um outro tempo, um tempo em que havia uma disputa na Guerra Fria entre
os países do bloco comunista, grupo com o qual se relacionava bem João Goulart e gostaria talvez até de colocá-lo nesse grupo, e os países alinhados com os Estados Unidos, os países capitalistas. Houve abusos? Sim, mas houve abuso de parte a parte, né? O regime militar também respondeu aos ataques terroristas daqueles que assassinaram pessoas, sequestraram, mataram, fizeram assalto a banco. Está aí, ó, o quartel-general do Exército aqui em São Paulo chama-se Mário Cosel Filho. Por quê? Porque puseram uma bomba para explodir um coitado de um soldado que estava prestando serviço militar obrigatório. Mataram uma série de pessoas acoronhadas, explodiram o aeroporto de Guararapes, lá no Pernambuco. Ou seja, a esquerda cometeu uma série de atrocidades. Claro, sempre querendo justificar que isto era para implementação da democracia. Mentira! O próprio Fernando Gabeira, que foi um militante de esquerda, disse que os movimentos de esquerda não queriam implementar democracia coisa nenhuma. Eles queriam implementar aqui no Brasil uma ditadura de esquerda, né? Queriam implementar aqui um regime totalitário, comunista. Era isso que queriam fazer naquela época e as Forças Armadas responderam a um clamor da sociedade. Aquela marcha dos 100 mil pela família e pela liberdade. Toda a igreja, a imprensa naquela altura apoiaram a Revolução de 64, apoiaram a tomada do poder para evitar o mal maior que era o caminho que estava tomando o governo do João Goulart junto com os grupos de esquerda, que por sua vez se insurgiram de forma agressiva, né, com todos esses crimes que nós conhecemos, mas que foram omitidos por essa comissão da inverdade. Essa comissão da inverdade que só ouvia um lado. Todos os assassinatos, os sequestros, os justiciamentos que foram feitos, mesmo entre eles, os guerrilheiros de esquerda, que matavam os seus próprios companheiros, que por sua vez eles achavam que tinha passado para o outro lado. Muitos dos quais não tinham passado para o outro lado coisa nenhuma, mas mesmo assim foram mortos. Então esta é a verdade que precisa ser dita com todas as letras.